Hoje é mais um privilégio poder trazer a palavra para os irmãos. E nessas últimas semanas, os irmãos sabem que nós temos estado caminhando pela carta de Efésios desde o início do mês, eu acredito, no início do mês de maio. E se você não tem acompanhado, nós temos caminhado de acordo com o tema dessa carta, que é uma pergunta: quem sou, aonde estou? E a carta de Efésios, ao longo das pregações que a gente vai fazendo aos domingos, ela vai respondendo ou inserindo novas respostas a essas duas perguntas. E hoje, Paulo ele vai revelar para a gente basicamente um quadro inteiro dessa história e dessa pergunta. Mas antes da gente abrir o texto que eu queria ler nessa manhã com os irmãos, eu queria que você pensasse um pouco na sua vida à medida que eu falasse o que eu vou dizer agora. Você com certeza já teve um momento em que você olhou para trás e percebeu que tinha um plano funcionando de alguma maneira na sua vida. E exemplificando isso, talvez uma conversa paralela, ou numa conversa sem muita pretensão com alguma pessoa, anos depois você foi descobrir que essa pessoa se converteu a Cristo por alguma conversa que você teve com ela ali, por alguma coisa que você falou para ela ali, e a semente foi plantada. Ou até mesmo uma decisão que muitas vezes pareceu insignificante na sua vida na época, uma mudança de emprego, uma mudança de cidade, de país, mas que isso abriu uma porta que você nunca imaginou que isso aconteceria. Ou ainda ao contrário, uma situação dolorosa de uma perda ou algo que muitas vezes não fez sentido na sua vida e que só mais tarde você foi ver que aquele lugar fazia parte, aquilo que aconteceu fazia parte de uma história muito maior que Deus estava fazendo na sua vida. É aquela sensação de que as peças se encaixaram perfeitamente ao longo da história. E que ainda havia alguma coisa acontecendo no bastidor, mas que você simplesmente não sabia o que era. Mas era Deus movimentando as coisas. E todos nós já tivemos um momento assim. Eu já tive um momento assim. E se eu fosse contar aqui a minha história para vocês, eu não conseguiria pregar. Porque basicamente a minha história fala muito sobre essa pregação de hoje. E existe uma imagem que captura bem isso que eu acabei de falar, que é um mosaico. E se você olhar o mosaico de perto, acho que vai ter aqui a apresentação, não está saindo? Mas não tem problema. O mosaico, quando você olha ele de perto, ele parece peças aleatórias, sem o menor conjunto aparente de alguma coisa formada. São simplesmente algumas peças. Você consegue perceber isso em vitrais de igreja, por exemplo. Se você olhar aquilo de perto, não vai ter muito significado. Mas quando você olha aquilo de uma maneira um pouco mais ampla, aparece uma imagem muito maior do que aquilo que está acontecendo, daquilo que você está vendo. Não são somente peças soltas. E o que inicialmente no mosaico, olhando de perto, parece uma desordem, de longe vira uma composição perfeita de algo muito bem construído e pensado. E a maior parte de nós vive, muitas vezes, próximo desses pedacinhos, e não de uma maneira ampla. A gente vive os nossos dias tão curvados nas nossas circunstâncias, nas nossas dores, nas nossas decisões do dia a dia, que a gente não consegue ver o panorama completo da nossa vida. A gente não consegue enxergar, muitas vezes, 2, 3, 4 passos à frente. Mas em Efésios 3... Paulo ele vai fazer um convite para nós hoje, para a gente recuar e ganhar uma perspectiva diferente, enxergar esse mosaico de uma maneira completa. E nesse texto ele vai mostrar para a gente que você não é apenas um pedaço solto nessa história, e que você faz parte de um plano que foi desenhado antes da fundação do mundo, e que atravessa toda a história de Israel e que se cumpre até Cristo. Então eu gostaria de ler com os irmãos o texto que está em Efésios 3, dos versículos 1 a 3. A linguagem que a gente lê aqui é NAA.
Então, se você estiver aí pelo telemóvel, você pode alterar para a gente seguir na mesma linguagem. Se não, também temos aqui a projeção agora no projetor. O texto fala assim: por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E por isso, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos a ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui diante da Tua palavra, Senhor, mais uma vez. Que o Senhor possa, Senhor, falar, Senhor, nos nossos corações aqui nessa manhã. Que o Senhor prepare, Senhor, a nossa mente. Que nada venha, Senhor, atrapalhar aquilo que o Senhor quer, Senhor, nos confrontar, quer nos mostrar no nosso coração, Pai. Então, que o Senhor possa, Senhor, falar através da minha vida, tenha misericórdia de mim aqui, Pai, e que a Sua palavra seja pregada e somente ela, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, Paulo, ele começa esse capítulo 3, no versículo 1, sem uma conclusão imediata do que ele queria dizer. Ele faz um parênteses, a gente pode dizer assim. Dá a entender que ele teve assim, preciso falar sobre isso também. Mas ele foi, obviamente, completamente movido pelo Espírito Santo nesse momento exato que ele fala. E aí ele vai passar 12 versículos seguintes, a partir do 1, explicando quem ele é e qual é esse mistério que ele recebeu. E ele até fala: por essa razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo, por amor de vocês, os gentios. Mas ele para aí. E ele só volta a falar de novo por essa razão no versículo 14. E a gente não vai pregar o versículo 14 hoje, é para a próxima semana. Mas a primeira coisa que Paulo revela aí, nesse versículo, é que ele está preso. E o interessante é que o homem encarregado de pregar a liberdade aos gentios, ele está exatamente acorrentado numa prisão romana. O mordomo das insondáveis riquezas de Cristo, como ele fala, está preso numa cela. E para qualquer pessoa sem algum discernimento, ao ler isso, ia pensar que essa é uma posição de fracasso. Que Paulo fracassou no seu ministério ou na sua missão. Parece que o evangelho não funcionou exatamente como deveria funcionar e que o plano de Deus foi interrompido, se a gente olhasse dessa maneira. Mas Paulo, ele não enxerga a situação assim. Até porque ele não diz: eu, Paulo, prisioneiro de Roma. Paulo, ele é muito claro, ele fala: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. E isso muda a perspectiva da situação de Paulo. Ele não está negando que a realidade dele de estar na prisão fisicamente, até porque as correntes ali eram reais e físicas, mas ele está declarando que quem está no comando da situação, da vida dele e de toda essa missão, não é Roma, é Cristo Jesus. E Roma pode até ter colocado as correntes nele, mas é Cristo quem determinou o propósito eterno delas.
E hoje, nós só temos essa carta porque justamente Paulo estava preso. Porque se Paulo tivesse conseguido fazer a viagem, muito provavelmente nós não teríamos essa carta de Paulo. E Paulo ainda acrescenta nesse versículo 1, dizendo: por amor de vocês, os gentios. Ele sofre, o que ele está passando agora, o fato dele estar preso, é especificamente por causa dos gentios a quem ele escreve. Porque foi por defender a inclusão dos gentios no povo de Deus que ele foi preso. Em Atos 21, se você ler lá, pode ler depois na sua casa, eles acusam Paulo de ter levado um gentio para dentro do templo. E na realidade essa era uma acusação falsa, mas já revelava exatamente o que seria o escândalo da pregação de Paulo que viria depois. Ele anunciava que em Cristo o muro entre judeus e gentios havia caído. A prisão de Paulo, ela não provava o fracasso do evangelho, ela provava que ele levava a missão aos gentios até as últimas consequências. Não importava o que acontecesse. E nos versículos 2 e 3, Paulo fala como ele chegou até aqui. E ele fala assim: se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério. E aqui tem duas palavras que merecem a nossa atenção nesse versículo. A primeira delas é a dispensação. Não vou falar a palavra no original, porque não sou nenhum perito nisso, mas essa palavra dispensação no original, ela quer dizer administração, mordomia. Paulo, ele deixa claro que ele não é o dono do evangelho, ele é simplesmente um mordomo. E há uma diferença entre essas duas coisas, porque o dono, ele busca os seus próprios interesses. Todas as suas ações são pensadas em prol do seu benefício. Mas o mordomo, ele age pelos interesses do dono. Então ele entrega exatamente tudo o que foi confiado a ele naquela função. Ou seja, Paulo, ele não possui o evangelho. Ele pertence a Cristo para servir aos outros com riquezas que não lhe pertencem, mas que ele tem a honra de administrar. E a segunda palavra que fala nesse versículo é confiada. A graça foi confiada a ele. O evangelho foi confiado a ele e não conquistado por ele. Paulo, ele não virou apóstolo pelo seu incrível currículo, ou pelo seu esforço, ou por toda a dedicação que ele pudesse ter feito na sua vida. Foi uma revelação direta de Deus para ele. Foi um dom dado por Deus a ele. E a graça é isso. Nós já vimos durante todos esses domingos que a graça é um presente. Ela não é uma recompensa por você ser uma pessoa boa, por você ajudar pessoas na rua. A graça não é isso. E meus irmãos, analisando tudo isso, e essa situação de Paulo, ele não está esperando que as correntes simplesmente se destruam e que a prisão se quebre para que ele faça o que ele foi chamado a fazer. Em nenhum momento a gente vê Paulo dizendo que, quando eu sair daqui, então é aí que eu vou continuar pregando e vou falar para os gentios. Até porque isso poderia nem acontecer. Paulo, ele encontra nessa situação uma maneira de continuar pregando. E é através das suas cartas que hoje nós temos acesso também. E pode ser que você, aqui hoje, esteja esperando a situação perfeita para você servir. Esperando conhecer mais gente para você se envolver. Esperando entender melhor a dinâmica da igreja antes de poder contribuir com os seus dons, os dons que Deus deu a você. Esperando se sentir suficientemente à vontade, integrado e seguro para então começar a servir. E a gente tem que parar com essa ideia de, quando eu me sentir parte da igreja, quando eu me sentir parte desse corpo aqui, então é aí que eu vou começar a servir. O que a gente tem que fazer, baseado nisso e no exemplo de Paulo, é o que Deus me confiou para administrar agora? Qual foi o dom que Ele me deu e que eu tenho deixado ele na prateleira sem usar? E eu não tenho feito nada.
exatamente nessas circunstâncias, exatamente nessa igreja, o que você tem feito? A mordomia, ela não espera as condições favoráveis. Ela age aonde você está. Tudo que Paulo tinha naquele momento era um papel, uma caneta, correntes e a missão dada por Deus a ele. E meus irmãos, essa mordomia, ela tem que ser muito bem compreendida e clara para nós, porque Paulo, ele recebeu uma das maiores responsabilidades que nós encontramos aqui no Novo Testamento, mas nem por isso ele agiu como dono. E por incrível que pareça, tem gente que começa a servir também, e depois de um mês já está agindo como dono. Numa igreja nova como a nossa, isso acaba sendo até mais recorrente. Porque a gente pode pensar que, eu cheguei primeiro, então aqui a minha palavra tem um pouco mais de peso. Esse cara que chegou agora, ninguém conhece ele. O que a gente vai poder fazer? Ou aquela pessoa que conhece bastante da Bíblia e age com uma certa superioridade em relação a outras que não têm tanto conhecimento assim. Isso também pode acontecer. E nós somos assim, meus irmãos. Nós queremos méritos, nós queremos posições, nós queremos status. E se a gente parar e analisar o exemplo de Paulo exatamente aqui, e o ensino que ele traz, é que a graça que ele prega não é dele, mas foi confiada a ele, e é por conta disso que ele age. O mistério do qual ele fala não foi descoberto por ele, e não é nem por isso que ele também muda esse mistério ao longo do caminho. Ele prega exatamente o que foi revelado de Deus para ele. Então, o chamado verdadeiro não é sobre o que você conquista para Deus, mas sobre o quanto os seus planos foram rendidos ao longo da história aos planos de Deus. E quando a gente entende isso, não há espaço para orgulho no nosso coração. E dos versículos 4 a 6, Paulo ele revela o conteúdo desse mistério que ele recebeu. O mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. E a gente pode até ler esses versículos e pensar assim, mas só agora então que Deus se importou com os gentios? Ao longo da história isso não aconteceu? Mas a resposta é que Deus se importou. Porque quando a gente olha o Velho Testamento e a gente vê Raabe era uma prostituta de um povo considerado maldito. E ela protegeu os espias de Israel e teve fé. E ela está na genealogia de Jesus, lá em Mateus 1. Ruth, uma moabita. Os moabitas foram excluídos da Assembleia de Israel. E ela entra no povo por amor e lealdade. E Ruth também está na genealogia de Cristo Jesus, lá em Mateus 1. Naamã, general sírio, inimigo de Israel. E Jesus cita exatamente isso ali em Lucas 4, para provocar a sinagoga, mostrando que a graça de Deus sempre ultrapassou essas fronteiras. A intenção de Deus, ela estava lá desde Gênesis 12. Quando fala em ti, quando Deus fala a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Desde Abraão, o plano era universal. O plano era também para os gentios e não apenas para os judeus. Mas o que não estava completamente visível era a forma específica que isso iria acontecer. Não era apenas que os gentios também seriam salvos, e sim que os judeus e gentios formariam um só corpo, em igualdade total e sem distinção diante de Deus. E esse mistério ele permaneceu oculto em Deus, como Paulo fala nesses versículos. Na verdade, não apenas oculto, mas também mantido em segredo até que ele revelasse isso a Paulo.
Até porque isso era uma coisa completamente inimaginável naquele tempo e naquele contexto de Paulo. E para que nós, os leitores, e principalmente aquele povo ali em Éfeso, entendessem o peso do que Paulo estava afirmando ali, no original ele faz uma afirmação por 3 vezes seguidas com a palavra junto com, que é exatamente no versículo que você vê co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes. A ideia de Paulo aqui é reforçar exatamente que os gentios também têm acesso. E quando Paulo fala co-herdeiros, ele diz que os gentios também recebem a mesma herança, as mesmas bênçãos, o mesmo reino. Eles não são herdeiros de segunda classe que estão num nível abaixo. Eles são herdeiros plenamente dessa graça. E quando ele fala membros do mesmo corpo, não são 2 corpos operando separadamente. É um único corpo de Cristo. Como um enxerto que o Luca disse na semana passada. E um enxerto, para quem não sabe, aqui em Portugal é muito comum, quando você planta uma planta de uma figueira, né? Não, de figueira. De vinha, né? Você pode enxertar uma outra casta junto. E à medida que ela cresce 2 mescladas. E a ideia do enxerto é exatamente essa. É que no momento da história nós fomos inseridos. E hoje nós temos comunhão plena. E quando ele fala coparticipantes, ele quer dizer que nós recebemos as promessas. Nós recebemos o mesmo Espírito e a mesma herança, sem nenhuma distinção étnica. E Paulo faz isso porque era extremamente difícil que judeus e gentios aceitassem essa igualdade absoluta. E, meus irmãos, até mesmo os gentios tiveram dificuldade de compreender isso. Era um preconceito já que passava durante séculos ali. Então a gente chega no versículo 8, que muitos de nós aqui conhecemos, que fala: a mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A palavra que Paulo usa aqui no original, ela expressa a ideia de ser de fato o menor. Paulo até cria uma palavra, a gente pode dizer aqui, como se ele estivesse dizendo: eu sou o menorzíssimo de todos os santos. Paulo se enxergava dessa maneira. O apóstolo que escreveu boa parte do Novo Testamento se via como o menor de todos os santos. E é engraçado porque, segundo ele se intitula, o menor carrega o maior mistério. A menor peça do mosaico, exibindo exatamente a habilidade extraordinária do artista, que é Deus, que criou toda a história, mas que ele já sabia, antes da fundação do mundo, como é que eu e você terminaríamos ela. E, meus irmãos, Paulo não usa aqui de falsa humildade nesse texto, nesse versículo em específico. O contexto que Paulo escreve isso é porque Paulo era um perseguidor de cristãos. Ele tinha o próprio sangue ali de Estevão correndo pelas suas mãos, porque ele aprovou a morte de Estevão. Ele já havia aprendido diversos cristãos antes da revelação ser dada a ele. Ele havia aprovado execuções de outros cristãos ao longo da história também. Então, o seu histórico espiritual, na realidade, era simplesmente uma lista de débitos. E isso é tão incrível porque realça ainda mais a graça de Deus. Faz ela até ser visível quando nós vemos um exemplo tão claro assim. Porque quanto menor a peça desse mosaico, mais atenção a gente volta para tudo aquilo que Deus construiu de uma maneira completa. E Deus não nos escolhe, meus irmãos, como eu falei no início, com base na nossa aptidão, com base no que você tem a oferecer a Ele. Ele nos escolhe por graça. E então, a partir desse momento, nós vamos sendo capacitados por Ele.
E Paulo não foi usado apesar de ser Paulo. Ele foi usado porque Deus, por essa graça, exatamente por essa graça que eu comentei, transformou exatamente quem ele era, a história dele, em um instrumento vivo do que ele pregava. O passado dele e o seu passado hoje, ele não está acima da graça de Deus, meu irmão. O seu passado pode ser redimido e transformado em um testemunho, assim como a história de Paulo é. E ainda que essa restauração seja dolorosa, exija um arrependimento da sua parte e exija tempo, é necessário que você faça. Então você está disponível para ser uma peça nas mãos desse artista? Será que o seu coração está quebrantado a ponto de entender que essa graça é apesar de você e que nada que você tenha para oferecer a Ele é suficiente? E aí a gente chega nos versículos 10 e 11, que diz: "E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor." Paulo, ele acaba de dizer que tem um público celestial observando a igreja e tudo o que acontece ao nosso redor. E esse público vê exatamente que nós éramos pessoas falhas, corrompidas, como Paulo fala ali, mortos pelos seus delitos e pecados, no capítulo 2. E particularmente, nós somos completamente diferentes uns dos outros. E até parece uma união improvável. Pessoas com histórias diferentes, pessoas com culturas diferentes, pessoas que têm desejos e vontades diferentes umas das outras, mas Deus une isso. E como é que a gente pode entender isso? Como é que Deus faz isso? Paulo diz que a sabedoria de Deus, ela é multiforme. Isso significa literalmente de muitas cores e padrão. Essa palavra multiforme tem exatamente esse significado. Ou seja, a sabedoria de Deus, ela é revelada na igreja, ela não é monótona. Ela é rica. Ela é variada. É impossível de reduzir a um único padrão, porque exatamente tem eu e você nessa história. E essa sabedoria, ela só pode ser vista quando todas as peças, elas estão juntas. Nós não caminhamos separados. Não existe um mosaico de uma peça só. Um mosaico sozinho, uma peça no mosaico sozinha, ela não consegue revelar o seu desenho. Duas peças isoladas, muito menos. Então, é necessário que a gente veja a composição de uma maneira completa. Cada peça no seu lugar, cada cor contribuindo para o padrão que Deus criou e que revelou ao longo dos tempos. E o versículo 12 revela o que essa posição dá para nós. Ele diz: "Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele." E no início dessa série, nós comentamos sobre o contexto que tinha ali em Éfeso, sobre a identidade que as pessoas tinham ali naquele contexto. Cidadãos romanos com acessos privilegiados, membros de guildas, devotos a Ártemis, a deusa daquela cidade. E Paulo está dizendo aqui, em Cristo, para essas pessoas, em Cristo, você tem acesso a um trono que nenhum imperador governa e que nenhum templo abriga. E esse acesso não é privilégio de poucos, é direito de todos os filhos. E isso significa que há uma dimensão do testemunho do Evangelho que só aparece na vida comunitária, que só aparece no contexto de igreja. E é nessa dimensão que Deus escolheu revelar a sua multiforme sabedoria.
E dentro de uma igreja nova, como eu disse, algumas coisas ficam mais evidentes. Porque a tendência natural é que a gente busque pessoas que a gente já conhece para a gente conviver durante a semana ou até mesmo aqui nos cultos. Os grupos se formam através de semelhança, de coisas que você partilha, pessoas que gostam de futebol, pessoas que... Tem um grupo agora do pessoal que corre aqui na Urbana, Gustavo, Thiago aí. Obviamente, não é errado termos grupos, até porque eu não vou me encaixar nesse grupo de corrida. Dá para perceber um pouco. Mas não é errado nós termos grupos e pessoas em que nós temos mais afinidade. Mas se torna errado quando essa semelhança ela se torna uma fronteira. Ou o grupo ele vira uma panela fechada onde ninguém consegue entrar. Quando essa afinidade ela vira um critério de inclusão de outras pessoas. Eu sei que eles aceitariam eu correr ali com eles ali. Mas tá tudo certo. Mas é isso. O errado é quando nós colocamos os critérios e não queremos conviver com outros. E isso acontece de várias formas. Quando a gente chega aqui no culto no domingo, e a gente só conversa com quem a gente conhece. E aí as pessoas novas, os visitantes que chegam, ficam isolados num canto, sentam aqui na cadeira e a gente nem sequer vai lá e conversa com eles. Quando a gente escolhe o lado mais confortável da história e a gente não quer dar o passo que nos tire da zona de conforto. Meu irmão, a sua vida dentro da comunidade, dentro dessa comunidade, ela tem um peso. E talvez você não consiga medir esse peso ao longo da história. Tem um peso a decisão de atravessar o corredor e falar com essa pessoa que você nem sequer sabe o nome. Tem um peso de permanecer comprometido com essa comunidade que ela é imperfeita. Eu sou imperfeito. Todos nós somos imperfeitos, mas nós nos ajudamos uns aos outros. Tem peso a humildade de abrir mão da sua zona de conforto para incluir pessoas que você não conhece ou que você não tem afinidade dentro de um contexto para que elas se sintam acolhidas, para que elas se sintam amadas e para que elas façam parte do corpo de Cristo. Tudo isso tem um peso, meu irmão. Você não está apenas sobrevivendo aqui no nosso meio. Você está sendo usado como uma peça nesse mosaico. Nós somos um mosaico que foi desenhado por Deus. Então nós chegamos no versículo 13, o último versículo, que fala: portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. E Paulo aqui ele está falando de um motivo específico de sofrimento. É o sofrimento pelo Evangelho. É o sofrimento pela missão. É o sofrimento pela inclusão dos gentios no povo de Deus. Foi exatamente por defender esse muro que havia caído que Paulo foi preso. Ele sofreu por causa desse mistério que foi revelado a ele e entregue a ele. E esse sofrimento, segundo Paulo diz, é motivo de honra para os efésios. É motivo de honra para ele estar preso em prol do Evangelho. Porque a prova que a mensagem é séria e verdadeira é exatamente isso. Que Paulo, mesmo preso, a palavra chegou e chega até nós nos dias de hoje. E talvez você esteja aqui hoje, você tenha chegado aqui e sem perceber você está pagando um preço exatamente pela fé. Talvez um familiar que não entende a sua fé e te julga. Talvez uma decisão que você tomou em prol do Evangelho de não fazer errado no seu trabalho e você perdeu o seu trabalho. A escolha de permanecer dentro de uma igreja, de uma comunidade viva. Meu irmão, você faz parte desse mosaico. Você, apesar de ser uma peça pequena, você faz parte desse mosaico gigante, que contribui para a edificação do corpo. As suas tribulações pelo Evangelho, elas são motivos de honra. Não porque o sofrimento ele é bom em si, mas porque
ele confirma que o que você acredita tem peso suficiente para ser levado a sério. Que o Evangelho tem um peso suficiente para ser levado a sério. E para concluir, tem uma história que aconteceu em 2002, que eu acho que algumas pessoas podem ser que conheçam. Tinham 13 mineiros, que na verdade não são mineiros de Minas Gerais, são mineiros que trabalhavam em minas de carvão. Eles ficaram presos ali na Pensilvânia, em uma mina específica, porque acabaram furando uma irrigação errada ali e inundou aquele lugar. E o resgate ele durou várias horas ali naquela mina específica. Mas infelizmente só foi possível resgatar 9 daquelas 13 pessoas. E elas saíram com vida. Mas o que aconteceu lá embaixo, naquela escuridão, é o que transforma essa história numa ilustração para esse sermão. Porque quando eles perceberam essa inundação, eles não agiram cada um por si. E saíram correndo, desesperado, gritando. Não. Eles gritaram de fato dentro da mina para alertar aos demais que estavam mais longe o que havia acontecido. E aí aos poucos eles foram descendo e se encontraram todos juntos. Para que todas as vidas fossem salvas e ninguém ficasse para trás. E enquanto eles estavam presos, só encontraram uma comida, um lanche e um refrigerante, onde eles compartilharam entre todos ali. Ninguém teve uma atitude individualista de, não, esse pão aqui é meu, esse refrigerante aqui é meu, eu vou tentar sobreviver aqui. E em vez deles lutarem em relação a isso, eles tiveram uma atitude de sobrevivência para com todos. E para garantir que eles ficassem todos juntos e que ninguém perdesse as forças ou a consciência ali, de acordo com aquela inundação, eles se amarraram uns aos outros também, com a corda que tinha disponível. Então, dessa forma, ninguém, mesmo que acontecesse alguma coisa, seria levado pelas águas sozinho. Eles assumiram o compromisso de viver e morrer juntos. E, meus irmãos, Paulo passou 12 versículos mostrando exatamente isso. Exatamente o que a igreja é. Pessoas amarradas umas às outras por um plano eterno que Deus desenhou antes da fundação do mundo e cumpriu no sangue de Cristo. Esses mineiros, eles amarraram uns aos outros pela força do desespero daquele momento, pela necessidade de sobrevivência. Mas nós temos uma corda que amarra a minha e a sua vida juntos como um corpo. E essa corda que amarra a todos nós é Cristo. É o mesmo Cristo que ele desceu não numa mina escura, mas numa cruz. Que não apenas gritou para alertar aos que estavam se perdendo, mas ele entrou na escuridão. Ele derramou o seu sangue por aqueles a quem ele chamou. E é esse Cristo hoje que amarra a igreja como um fundamento eterno, como a pedra angular sobre a qual cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes estão edificados juntos. E assim como o mundo parou para ver naquela altura esses mineiros, toda a criação observa essa comunidade improvável de pessoas distintas, amarradas por um amor que nenhum desespero produziu, mas pergunta, como é que Deus fez isso? A resposta é Cristo. Sempre foi Cristo. E essa série ela começou lá atrás com essas duas perguntas, quem sou eu? E ao longo do tempo a gente veio respondendo quem nós somos. Nós somos eleitos, nós somos adotados, redimidos e selados pelo Espírito Santo. Você era morto e você foi vivificado. Você era um estrangeiro, mas agora você é cidadão. E esse texto e esse momento que Paulo descreve em Efésios 3, ele diz, você é um mordomo de um mistério eterno.
uma peça no mosaico multicolorido, parte de algo que está sendo visto por muito mais gente que você imagina. E o centro desse mosaico não sou eu e você. O centro desse mosaico é Cristo. E se você está unido em Cristo e unido ao seu povo, você apenas não está frequentando só uma igreja aos domingos. Você foi inserido nesse propósito que Ele criou. Você está num palco celestial onde a multiforme sabedoria de Deus está sendo exibida para os principados e potestades nas regiões celestiais que Paulo descreve nesse texto. Viva como alguém que entendeu onde você está, meu irmão. Como alguém que sabe que a corda que te amarra aos teus irmãos não foi feita de desespero, foi feita de graça. Que cada vez que você escolhe permanecer, quando você queria ir embora, quando você queria desistir de todas as coisas, você está confiando que Cristo é suficiente para sustentar a sua vida. E que cada vez que você atravessar o corredor para falar com o irmão, você está proclamando que a unidade da igreja não vem por afinidade. Ela vem de Cristo. Meus irmãos, de perto até pode parecer uma peça simples. Olha o Brian. Ele é uma pessoa simples. Não é feio. Diferente. Mas de longe ele faz parte de uma composição perfeita. Assim como eu e você. E o artista que desceu, que morreu, ressuscitou e te deu vida, ele sabe exatamente aonde você está inserido nessa história. E eu queria orar com você mais uma vez. Feche seu olho, baixe sua cabeça. Pai, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor um dia pensou, Senhor, nesse mosaico e nos inseriu nele, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós fazemos parte de uma coisa, Senhor, muito maior. E às vezes nós não compreendemos isso, Pai. Obrigado, Pai, porque isso só foi possível através do Teu sacrifício ali naquela cruz, Pai. Obrigado, Senhor, por esse corpo, por cada vida que o Senhor coloca, Senhor, nessa igreja, não somente local, mas na sua igreja global, Pai. Que cada pessoa tenha um papel essencial, Pai. Se porventura há pessoas que se sentem inferiorizadas, que elas compreendam que nós somos um pedaço pequeno de fato, mas que temos um papel importante nessa história, Pai. Não porque nós temos méritos ou coisas boas dentro de nós, mas porque um dia o Senhor nos chamou, um dia o Senhor nos capacitou, e é por isso que nós estamos aqui hoje. E é por isso, Pai, que aonde for que nós estivermos, nós proclamaremos da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus.